Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Que alegria entrar na sua casa, onde você está neste momento, levando a palavra de Deus de forma alegre, com conteúdo, sempre um convidado aqui. Graças a Deus, temos uma grande audiência. Pessoas nos param, falam pra gente, comentam, nos ligam. Muito legal, né, bem? É isso mesmo, é uma alegria estar chegando até você neste programa, sempre falando sobre, sempre trazendo pessoas, famílias, que vai um assunto de família. E esse assunto de família que você vai ver hoje é muito legal, viu? Tem muito a ver com os jovens. Maria levantou-se e partiu apressadamente. É o tema da JMJ de Lisboa, agora 2023. E nós vamos ter um casal muito legal que vai partilhar conosco sobre a JMJ. Eu estava olhando ela dos pés à cabeça da gente. Ai, meu Deus, ele me olha incha de vergonha. Olha a estica dessa moça. Mostra dos pés à cabeça. Ah, para com isso. Miramar, 1, 2, 3 e 4. Olha a estica, a Rosinalvada dessa menina. Rosinalvada. Beijo para a nossa Rosinalva, Rosinalva. que é a mulher das palhetas. Não é picolé, não. Que palheta mesmo? São é o as tom cores, da pele. Tom de cor, tom de pele. Pelo tom da pele, escolhe o tom da roupa. Isso mesmo. Igual eu, gente. Eu sempre tenho uma paleta. Eu vou na padaria, vou lá no espelho, olho bem como é que... E pega sempre o cobertor. Mas, voltando aqui... Sempre assunto de família. Maria levantou-se apressadamente e partiu apressadamente. Bem, já no começo eu queria falar sobre esse lindo livro. Eu vou pegar... Que capa, olha que capa mais maravilhosa. Lindinha. Olha... Ela parabéns. quem tudo fez. Olha só. É o livro. Mais linda. É Olha, o livro que a Tatiana Ferreira fez para nós. O livro conta a história emocionante e cheia de aventuras do padre Jonas Abib, um menino escolhido e amado que deu seu sim a Deus desde pequeno, desde menino. E por meio de sua vida, uma canção nova nasceu. Nossa, ele é todo ilustrado. Ai, gente, que legal. Tatiana Ferreira é uma menina que trabalha no conteúdo para as crianças há muitos anos. Trabalha no Cantinho da Criança. Esse Cantinho da Criança, esses materiais para as crianças, que a Canção foi pioneira. Então, é um livro que eu vou gostar muito de ler. Olha que lindo, adquira esse livro, então, Tatiana. Nossa Senhora Auxiliadora. Que coisa mais linda, né? Linda. Ela quem tudo fez, Tatiana Ferreira, uma frase que eu gostava de repetir, de Dom Bosco. Mas, no começo do programa, tem frase do Padre Jonas. Quero ser o evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. Olha só, a vocação de todo batizado. O evangelho vivo e vivido. Muito importante no dia de hoje ser vivido esse evangelho, né? Mas nós queremos agora receber aqui no nosso programa a Palmira e o Nício. A presença deles dois aqui conosco, eles são de São José dos Campos. Muito bem-vindo, Nício e a Palmira. Padre Chicão, lá em São José dos Campos, estou sabendo já, né? Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. Que bom, graças a vontade. Deus, né, gente? Nossa sala de visita. Estão prometendo que em vez dessa bola aqui, vai ter um cafezinho, um negócio assim. Quem sabe, né? De verdade, mas não é de mentira, não. Mas, pode ser. Não, estamos devendo ir para Palmira Início, né? Para a próxima. Muito bem, vocês estão de onde? São José dos Campos. São José dos Campos. Nascida em São José dos Campos. Nascida em São José. Raridade, hein? E o Nício é de onde? Eu sou de BH. BH, olha só, duas belíssimas cidades, né? BH é uma grande cidade, né? Uma megalópole, né? Uma grande cidade, mas do interiorzão, né? Do interior. Belo Horizonte é lindíssima aquela cidade. A comida de BH. E São José dos Campos é uma belíssima cidade também, né? Com excelentes médicos e indústrias. No nosso CTA, lá, o Orgulho do Brasil, a Embraer, né? Empresas de renome mundial, né? Muito legal mesmo. E São José dos Campos é uma das cidades que mais tem sócios no Brasil. Canção Nova. Então, é uma cidade muito querida. Quando eu vou lá, eu gosto sempre a Márcia sabe, de ir no shopping. Ah, tá. Não gosto de shopping. Detesto. Eu gosto do shopping, eu gosto da praça de alimentação. Eu gosto de ir
mercado, aquele mercado. Mercado municipal. Municipal, Isso ele gosta. gente, aqui, Shopping ele não gosta, mas aquele mercado. eu amo aquele mercado lá que é, né, aquela construção antiga, e lá dentro aquelas carnes, aqueles feijão verde. Delícia, hein? Nossa, começamos a falar de comida, né? Um pastel muito bom. E Padre Léo dizia para eles, antes de falar aqui, Padre Léo sempre dizia que São José dos Campos é uma cidade hidromineral. Água embaixo e mineiro em cima. E essa é a Muito verdade. mineiro. Tem meus primos lá. Um beijo para Sônia, para Regina. Olha, nós somos os primos louro, olho azul, da parte da minha mãe, né? Que vieram de Itajubá, Minas Gerais. E E pararam. moram lá. José. No Jardim da Granja também tem os parentes da avó Rita Maria de Jesus, né? O povo gosta muito de São José dos Campos, uma bela cidade. Então, vocês dois são casados, têm filhos. Vocês, há quanto tempo de casado? Quantos filhos têm? 47 Vamos anos. fazer 47 anos agora. Agora. De matrimônio. Temos 3 filhos. 3 filhos. Ok. Duas noras, um genro e 2 netos. Como Oh, chama os que filhos? Nício, Danilo e Tani. A Tani mora na Alemanha, já ligou para a gente antes da gente entrar, porque queria que a gente contasse tudo, como é que é. Que E a bom. gente tem uma história muito engraçada, porque nós temos uma global family. O meu genro é italiano, um napolitano, Olha, e a minha Bela nora Nápoles. é filha de franceses. Nossa. Então, a família é assim. E eu sou filha de português, então E a filha mora na Alemanha. Mora na a filha Alemanha. mora na Alemanha já há 20 anos. Vocês já foram lá na Alemanha? Já fomos visitá-la, ajudá-la, né? Porque lá não tem ajuda. Então, sempre que vai mudar ou que vai acontecer alguma coisa, mãe, vem ajudar. vem pra cá. Bela Alemanha. A Alemanha que tem sol, nem como o Brasil, como eles usam energia solar. Por que, Brasil, não usa mais nos dias? Devia usar muito mais, tem sol. Lá você vê aqueles prédios inteiros, né? De energia De solar. energia solar. Os Prédios que não, Valdeiros não é igual ao nosso. então, e não é igual ao nosso. Você imagina se fosse, eles usam tanto. O Brasil tem esse sol. Então, a bela Alemanha. E fomos lá, não é? Lá no belo lugar, não é? Schoenstatt. Schoenstatt. Lá, pertinho de Frankfurt, uma hora e meia de Frankfurt, né? Manda um beijo para lá. Você vai nas peregrinações, você pode ir conosco lá conhecer, né, a Alemanha e principalmente aquele cachorro, aquela salsicha Ai, meu com Deus. 4 palmas para fora do pão, Zé, imagina? Uma salsicha, Wurst. mas não é essa é o salsicha Wurst. nossa, não. É uma salsicha saborosíssima. Especial. Tem 4 dedos cada lado que faz... Mas explica para quem está em casa que Schoenstatt é o lugar onde da Nossa Senhora, Mãe Rainha, Mãe três Três vezes vezes virava de virada. Schoenstatt, De que é Schoenstatt. Valendar. É, isso mesmo. Valendar, que Nós fomos para uma uma hora e meia de peregrinação lá Frankfurt. e encontramos a irmã Regina, né? A irmã querida, Isabel. É, rima. Isabel, não é Regina, é Isabel que Você nos mais apresentou tudo, né? Mas falando de vocês. Eu sou zeladora da Mãe Rainha. Ah, No olha nosso só. prédio. Então, eu conheço bem a história de Schoenstatt, já selei aliança de amor, então... 18 de outubro. Isso mesmo. E qual que é a história de vocês? Vocês vêm de família católica? O que vocês fazem na igreja hoje? Então, eu sou católica desde que, né? Desde antes do ventre da minha mãe, né? Porque a minha avó viveu as aparições de Fátima. Nossa, a senhora vai Inclusive- contar essa história para nós. Inclusive, eu trouxe aqui para mostrar uma relíquia de 2º grau, Nossa. que a minha mãe mandou uma carta para a irmã Lúcia, e a irmã só. Lúcia respondeu. É? E Olha agora, que bênção. essa semana, a irmã Lúcia, né, o Papa declarou, né, o Vaticano, que ela é Venerável. 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 E então, isso passa a ser uma relíquia de 2º grau. Olha, que Porque a irmã Lúcia bênção. esteve com essa carta nas mãos, né? Nossa, Então, ai, eu estou segurando ela também. Ai, que bênção. chique. E Olha nós só. temos, o Padre João esteve com a irmã Lúcia. exatamente. Esteve um tempo com ela, conversaram os dois, então uma graça. Nício, e você, a sua família toda está em BH? Bom, não. Toda vieram para cá também? Nós andamos um tanto. Eu saí de Belo Horizonte, eu tinha 2 anos e meio. Ah, tá. Mas eu, assim, nasci católico, né? Meus pais, meus avós, a família toda. E em Goiás, com 6 anos eu já fui para a igreja, fui coroinha,
E aí comecei, depois viemos para São José dos Campos, aí também fui coroinha na igreja de São Dimas, na época que era o Padre Ernesto Cunha, né? E desde então a gente segue na igreja, né? E hoje vocês participam do Padre Chicão, Não, O Padre Chicão foi grande- nosso vigário. o vigário. ele foi Foi vigário, lá vigário na Catedral de São Dimas. Na Catedral de São Dimas durante a pandemia. Mas hoje ele está na paróquia de São Paulo Apóstolo. E nós temos hoje o Padre Luiz Fernando e o Padre Gustavo. Luiz Fernando, querido, um abraço. Padre Gustavo, aí, nosso povo querido de Belo Horizonte, de de São São José dos José. Campos, né? Teve agora o bispo lá, Dom César. Dom César, teve o tempo o Dom Moacir também. Dom Moacir. Moacir Dom Moacir é foi. nosso orientador espiritual. Olha, hoje ele está responsável pelos diáconos, né? Tivemos uma live com ele esses dias muito linda. Dom Moacir, que bom. Dom Moacir. Mas aí hoje vocês trabalham na igreja, o que vocês fazem? Hoje na igreja? nós somos ministros da Eucaristia, Graças a Deus, no ano passado, né, nós recebemos a ano bênção atrasado, né? 21. de ser convidados para ser ministros da Eucaristia. E nós somos ministros da Eucaristia, da bênção, do consolo da esperança. Ah, E como nós que é esse trabalho? Conta pra gente um pouquinho. Olha, esse trabalho é muito gratificante, né? Porque a gente está com Deus nas mãos, está com Jesus nas mãos e Ele nos dá a oportunidade da gente levá-lo para as pessoas, distribuir quando a gente serve e a gente leva também, somos da Pastoral da Saúde, nós levamos nos hospitais, levamos comunhão para as pessoas, levamos comunhão para as pessoas idosas nas casas e, quando necessário, também a gente faz a celebração do consolo e da esperança. E a gente, em São José dos Campos, Sou a Esperança, você fala, é da Ezequiel. Ezequiel. Exato. É para quem está em casa entender um pouquinho melhor, né? e a gente também fundou, né, assim, digamos, entre Participamos participamos da Fundação da Pastoral dos Edifícios, que é uma pastoral muito legal, uma pastoral urbana, que são os grupos de oração que se reúnem nos Os prédios. prédios. E lá em São José, no começo, Dom Moacir orientou a gente, formou para a gente ir fazendo esses grupos de orações e ele ia celebrar as missas. Como cresceu demais, quando o padre Rinaldo veio para a Catedral de São Dimas, ele resolveu fazer isso com os ministros de Eucaristia. Então, hoje, a gente tem por volta de 60 celebrações nos prédios. Ontem nós fizemos uma celebração num prédio. E é muito legal, porque você vê todos os ministros da catedral saindo com Jesus para ir até os prédios e fazer a celebração da palavra e distribuir a Eucaristia nas casas, né? Às vezes tem bairro que são nas casas ou nos edifícios, dentro dos apartamentos, porque nem todo edifício permite que você faça no salão de festa. Mas é muito lindo isso, é muito gratificante. E assim, bacana. é gratificante porque quando nós fizemos 25 anos de casado, nós morávamos numa praça que ela era cercada de prédios. Então, nós conversamos com o Dom Moacir e aí nós montamos um altar na praça e celebramos os 25 anos de casado. Os 20 anos. Foram 20? Os Os 20 anos de casado na praça. Né? Na E é muito Pastoral legal dos porque Edifícios. as pessoas que não iam, não sei porquê, né? Ou não podiam, mas elas ficavam na janela e participavam. Olha que legal. Né? que bacana. Então, Jesus, ele provê. Escolhe né? os caminhos, Ele né? escolhe e tal. Então, as pessoas, a gente celebrava em um prédio. Começamos rezando o terço, e aí foi evoluindo, foi para o prédio, para os outros prédios, aí outros prédios também entraram. E... Legal, essa pastoral urbana, né? Eu tenho um livro, olha, 2 livros marcaram muito, do monge Carlos Carreto, Cartas do Deserto. O monge, ele pegou um jipe, encheu de gasolina e o que ele pôde botar na caçamba de tanques de gasolina, ele fez um cálculo indo para o deserto lá, não lembro onde foi o deserto, se foi na França, onde ele foi, e ele foi só com o Santíssimo, uma distância que umas centenas e centenas de quilômetros, que deserto, um lugar que ele planejou ir, que dava para voltar. Queimou a agenda, sem telefone, sem nada, só com o Santíssimo. E desse tempo que ele passou no deserto, até acabar o que ele tinha para comer
e ter que voltar meses, eu não sei precisar o tempo, ele escreveu um livro, Cartas do Deserto. Ele contava a experiência mística que ele viveu lá, sozinho, o que ele passou na cabeça dele, o que ele viveu. E ele foi pregar no Japão, e um jovem japonês falou assim, mas como é que eu vou fazer? Eu moro num país tão populoso, eu não tenho, eu vou para o deserto também. Aí ele fez um livro, Cartas do Deserto na Cidade. Ah, que legal. legal. E ele conta, usar um termo, pustinia, que ele dá o exemplo, por exemplo, a gente vê um casal de namorado, às vezes, está no ônibus, os dois segurando em cima, o ônibus balança e bala perdida, os dois estão com o outro. Então, nem está acontecendo, está caindo tudo, eles estão lá, né? Então, ele falou dessa coisa com Deus também, que a gente tem, às vezes, mesmo na cidade. A Márcia, a mãe da Márcia, mora em Santana, sempre morou em Santana, Alto de Santana, 13º andar, apartamentinho pequeno, mas tem uma vista ao longe para Paulista que eu acho tão bonito. Muitos falam, nossa, como é que fala? Selva de pedra. Mas tem selva de pedra, tem selva de verde também, tem os mesmos bichos que ataca, tem também, né? Tem os cavalos, tem cavalo, tem capataz, tem em todo lugar. Então, eu acho bonito aquela visão da casa da mãe da Márcia. Eu fico olhando assim, lá no fundo da Paulista, as luzes. É lindo, né? Inclusive no tempo da pandemia, quando não tinha circulação de carros, a poluição. Nossa, ficou... Como foi um exemplo que a gente pode mudar o ambiente. Então, minha gente, parabéns a essa pastoral urbana. Você onde está, e tenho certeza, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, no intervalo que já chegou aqui, que vocês indo, muita gente, de onde vocês são? Da paróquia tal, voltaram para a igreja. Pode ser a experiência de muitos, né? Quando vocês foram, acabaram levando os filhos para batizar, para crismar, ou fez a primeira comunhão, ou foi casar na igreja. É isso aí, vamos. Mas no próximo intervalo, no próximo bloco, eu quero que a senhora conte um pouquinho mais sobre Nossa Senhora de Fátima e a sua avó, tá bom? Então nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje estamos com a Palmira e com o Nício. Nome diferente, né, do senhor? No início é estranho. Mas depois acostuma, né? Então, e estamos falando... O tema é Maria levantou-se e partiu apressadamente, que é o tema da JMJ agora de 2023. Mas no bloco anterior, a dona Palmira falou que a avó dela, e nós até mostramos, né, uma relíquia que a avó dela teve, ela viveu, foi contemporânea da irmã Lúcia, né? Aí eu falei, a senhora conta um pouquinho melhor pra gente aqui no segundo bloco. Como é que foi, dona Palmira? O que a senhora lembra como neta, né? Então, a minha avó era uma pessoa que tudo que ela falava era louvado seja Deus, Nossa Senhora de Fátima nos acuda, era o tempo todo assim. E a minha família foi uma família separada por guerra, como todas as famílias dessa época, né? Meu avô veio para o Brasil, ficou perdido. Nossa. E a minha mãe ficou com a minha avó, meu avô não sabia da existência da minha mãe, é uma história muito linda, dá um programa inteiro aqui para contar. E depois, minha avó sempre rezava o terço para Nossa Senhora, para a gente se juntar de novo, para achar o marido, e meu pai veio para o Brasil, fugido da guerra também, e achou meu avô. Olha. E aí a família se reencontrou. Depois de 27 anos. Depois de 27 anos, e nasci eu. E aí eu sou Palmira de Fátima, consagrada a Nossa Senhora de Fátima. Então, a Nossa Senhora de Fátima é muito presente na nossa vida, a gente ganhou uma Nossa Senhora de Fátima, que veio de Portugal, grande agora. A gente, quando foi a Fátima, fomos convidados para rezar o terço na Capelinha das Aparições. Então, assim, ela é muito queridinha, a minha Fatinha. Eu chamo ela de Fatinha. Que coisa boa. Em casa também, Nossa Senhora de Fátima tem. O senhor nasceu dia 3 de maio, né? Hoje nasceu 3 de maio. O senhor falou isso num programa e eu gravei. Muito importante isso. A fé vem, né? Então, a fé, hoje que vocês levam hoje para os edifícios dessa missão de vocês, celebrar lá, de levar a palavra, né? Também com a presença de Nossa Senhora, vivendo o tema da Jornada Mundial da Juventude. E falando, já entrando no nosso tema, no programa de hoje também, com essa experiência de vocês, com Nossa Senhora, né? Que o tema da Jornada Mundial da Juventude é Maria levantou-se e partiu apressadamente. A Jornada Mundial da Juventude é um evento criado por São João Paulo II, querido. São João Paulo II, nós conhecemos pessoalmente, né? Levamos um sapato para ele, com o Dom Diógenes. Lá de Franca. Querido Dom Diógenes, não é? E falamos, a Márcia falou para ele, Papa, nós somos do Brasil, nós somos da Canção Nova.
E ele falou assim, bueno, bueno. Ela falou, no, bom, bom. Corrigiu o espanhol pelo português, né? E deu um tapinha na cabeça da Márcia. Teve o guarda tirar a máquina, foi parado, saiu do Eu fiquei estatelada. O guarda veio e deu uma força para ela sair. O A gente guarda fica sem ação. fica. Então, minha gente, você quer enviar alguém, os seus filhos, seus netos, sobrinhos, para você jovem que quer ir à jornada, então aproveite, né, vá com a obra de Maria. Tem um roteiro especial. Então, www.caminhandocommaria.com www.caminhandocommaria.com @peregrinações.oficial @peregrinações.oficial. Você também faz a sua reserva para ir para essa jornada que vai ser em Portugal. Então, a língua está dominada. Não vai ser problema. E nós não falamos português, a gente fala brasileiro, mas vai entender tudo. Então, vai ser muito importante, não é? E temos aqui uma frase do Padre Jonas. Comece com os jovens, porque com os jovens é mais fácil. Essa foi a frase que Dom Antônio Afonso de Miranda falou para o Padre Jonas no início da Canção Nova, e ele entendeu que com os jovens começava a missão. Então, falando com o Nício aqui, a Palmira, Nício, como é que iniciou essa missão de vocês com os jovens? O que tem a ver vocês com a Jornada Mundial da Juventude? Então, Vocês faz tempo que vocês são jovens já, né? Mas juventude, pois é. Nós somos jovens faz tempo. Já há mais tempo. Mas, na realidade, assim, a gente sempre teve muito contato com os jovens, né? Através dos nossos filhos, o crescimento deles, a criançada ia lá para casa para sair. Os milhões de sobrinhos do Nício. E depois também na igreja, a gente dava curso de namorados, né? A gente trabalhava com os namorados, uma preparação para o noivado, tempo não era também nem do Dom Moacir. curso de namorado, nem era noivo, curso de noivo. Não, Encontro de antes. namorados. Encontro de namorados. legal. Aí Que legal. os namorados, eles se inscreviam na igreja também, tempo do Dom Moacir, e aí nós fazíamos reuniões para dar uma orientação Dom a eles. Moacir, ele é Diferente, Gostado né? desse Ele vai com gostava, coisas bem diferentes. participava, né? Ele Quantos gostava. namorados, que E ideia a Palmira foi professora, então ela, como professora, boa. Tinha didática. era muito interessante, porque a gente saía, quando vê, de repente, ela estava no meio de muitos jovens, assim, alunos que vinham, e aí a gente saía, né? Eu e meus filhos, a gente ficava meio de lado, deixava todo mundo ali fazer aquela coisa. Então, a gente sempre teve esse convívio com os jovens. A gente sempre gostou muito, porque como a gente fala, né, tem um dito popular que fala, se você tenha sempre um idoso perto de você, para você aprender com ele, né? Mas a gente também precisa ter os jovens perto da gente, porque nós aprendemos muita coisa com os jovens. Verdade. É muito interessante. Então, é isso, a gente está aprendendo constantemente. Né? Todo dia. E especialmente na Jornada Mundial da Juventude, eu estava aprendendo a falar francês na época, e a Paróquia da Sagrada Família em São José recebeu os peregrinos franceses. Então, eles pediram ajuda na tradução, né? na fala, no convívio. E foi muito interessante, foi muito bom, foi uma experiência agradabilíssima. Testou e funcionou o francês? Funcionou o francês, funcionou o francês. Ela ficou craque. E aí, quando a gente estava com eles na tradução, vieram pedir para esse grupo que veio da Espada do Espírito, que veio do Equador, da Colômbia, e não tinha ainda lugar na pré-jornada. E aí eles saíram pedindo, das famílias que estão aqui, alguém pode acolher, não sei o quê. E a gente falou, vamos acolher, claro, né? Nós não tínhamos recebido nenhuma... Era quantos? 3. Por enquanto era um. Era um só. Era na uma vez. moça. Era uma pessoa, para receber um. Para receber Aí, um. quando nós fomos chegaram, quando fomos buscar, falaram, vocês têm mais espaço? A gente falou, temos. E foi muito bom, porque na época já morávamos Foi que só ano nós isso? dois, 2013. 2013, na Jornada do Rio, mas a pré-jornada foi em São José, né? E a gente recebeu... Esse grupo da Espada do Espírito foi um grupo assim que deixou a gente muito surpreso. Eles são de uma profundidade, eles são jovens com uma profundidade que ensinaram a gente tantas Muita coisas. E a bela língua hispana, né? Que como é lindo a língua hispana, eu amo demais você falar, te amo, não, te
quero. Te quero muito. Por Deus, que... E aí a gente ficou com esses jovens lá em casa, essas 3 moças, né, que foi uma bênção. Era uma colombiana e duas equatorianas. Olha só. Dessa espada do Espírito. E elas, durante o dia, elas ficavam com o grupo delas, com a comunidade da espada do Espírito lá em São José dos Campos, num colégio. E durante o dia eu ficava com os franceses. E daí, à noite, eles iam para a nossa casa. Mas vocês dois conversavam em português à noite mesmo. Tentávamos falar portunhol para fazê-las se sentirem bem à vontade. E isso rendeu muito. Nós, para vocês terem uma ideia, há 4 anos atrás, uma delas se casou no Equador e mandou o convite e nós fomos ao casamento. Isso que eu ia perguntar. Vocês ainda mantêm contato com elas? Mantemos. Que emoção. E agora eles foram papais, tem a Renatita, e a Renatita nasceu e a Raquel teve bastante dificuldade, teve problemas de saúde no pós-parto, e a gente ficou em oração, em intercessão pela Raquel. E é uma delícia. São filhos que vocês... Sim, são os filhos equatorianos. E ela fala os meus papás brasileiros. É os meus papás que legal. Brasileiros. Que bonito, né? Isso Nossa, é uma mesmo. beleza. E agora quer trazer a filha para conhecer os avós. Abuelos. Os abuelos. Abuelos. Ah, que belo. Vocês falaram que os filhos de vocês também casaram com pessoas do mundo inteiro, né? Só repete para eu mundo inteiro, entender. como é isso? A minha filha mora na Alemanha, Alemanha? é casada com um italiano de Nápoles. Certo. Mafioso. O filho. Brincadeira. E o meu filho casou com uma família francesa, né? A esposa dele é de família francesa. Inclusive, agora, eles vão para a França comemorar os 50 anos de casado dos pais da minha nora com a avó dela, que ainda é viva em Paris. Meu linda, Deus, bela olha só. Paris. Então, é tudo bem Não, mas eu achei bacana, isso né? tão legal, meus netos poderem viver essa experiência Que de lindo. ver os avós fazendo 50 anos de casado, casado. na presença da bisa, da Mami Janeta. Aí tá falando um pouquinho de francês para nós, para a gente aprender, né? E o mais velho casou com uma brasileira. Ainda bem, pelo Catanduva, menos, né? Pra... Ela, Catanduva, um abraço, povo de Catanduva. Que bom. E que é bonito é graças a isso, né? A Deus. gente percebe que, graças a Deus, você sabia que Paris, a bela Paris, é muito linda, né? E a igreja do Sacré-Cœur tem lá a adoração ao Santíssimo há mais de 150 anos. Verdade. Toda noite, pessoas se inscrevem e passam a noite em oração. A Paris do glamour, das passarelas, da Champs-Élysées, Paris, né? Do Paris Saint-Germain, que lá tem aquela igreja, várias igrejas nós fomos, a Medalha Milagrosa, Medalha a igreja de São Milagrosa. Vicente de Paulo, que é pertinho ali. Na Rua do Baco. Oração de É, São Vicente de pertinho Paulo tá lá. né, a igreja belíssima, que a gente encerra a peregrinação ali. Eu me peguei falando, queria mandar uma oração, o doutor Marcelo Bustamante, o doutor Lohane, e eu daqui eu dei risada depois, o Nelson Correia de Piquete, olha, você está em Paris, você pega, vai em tal lugar, dobra à direita, tem um supermercado, você dobra à direita, e eu ensinando para ele como chegar, né, dá para ir a pé, né, da Medalha Milagrosa para a igreja de São Vicente de Paulo. Em Paris, como é que ele devia andar lá? Muito chique Mas graças às peregrinações Da obra de Maria. da obra de Maria. A obra de Maria, né, você que pode ir lá. a gente, graças a Deus, tem essa possibilidade de levar peregrinos, né, para os santuários marianos, Portugal, Espanha, França. Então, graças à obra de Maria, a gente tem essa possibilidade, né? E o que eu queria frisar é o seguinte, que, como a Márcia está falando, a gente tem, indo a essas cidades maravilhosas do mundo, e a gente vê que tem também a fé. Porque eles nos evangelizaram, e hoje nós estamos evangelizando lá. Mesmo o Equador, com uma história de guerras sangrentas, muitos santos, né? Nessa região. Colômbia também tem uma... fala do tráfico, mas tem lá a comunidade de Minuto de Deus, do padre Diego Jaramillo, amicíssimo do padre Jonas, tem a cidade lá, cidades de evangelização, rádios que comunicam. Então, a gente vai descobrindo nesses lugares a presença de Deus. E é esse sentido da Jornada Mundial da Juventude. E a gente tem uma história muito interessante, que a gente estava em Fátima, né? Fomos até convidados para rezar o terço, e o Nício foi conversar com segurança e falou para ele, que hora fecha essa capelinha? Que é a capelinha das aparições. Ele olhou e falou assim, ela nunca fecha e Nossa Senhora nunca está sozinha.
Pode estar nevando, pode estar frio, tem sempre um peregrino aos pés dela. Olha, que Olha só, e é isso lindo, mesmo, é né? isso E o mesmo. silêncio de Fátima, né? Nossa Gente, Senhora. É interessante. Olha, a pastoral do silêncio. Quer ver, você vai numa igreja, eu fui numa igreja, mas estava um converseiro, eu estava disfarçado lá, estava com um cachecol na boca, assim, e eu fiquei olhando meio feio, assim, olhando feio para ter, conversando, alto, não conversando, baixinho, alto, não sei o que, parece aqui, algumas pessoas aqui, Não. conversando aqui. Aí, falando alto, aí eu olhei assim, fiquei olhando, ela mostrou assim, você é o diácono Nelson Correia? Eu falei, não. Nossa, parece demais com ele. Aí eu falei, sou. Nossa, você é. Eu estou aqui admirado de ver o converseiro que vocês estão aqui nessa igreja. Ela ficou assim, aí deu uma... Né? Mas dessa questão... Mas em Fátima, o próprio povo... E até o povo manda a gente fazer É silêncio. aquela coisa gostosa, chegar e rezar, né? O santuário do mundo, né? E tem a história do silêncio que mais comoveu a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, foi que a missa com o Papa ia ser lá no Marechal Hermes. Isso. E daí teve um problema de alagamento, choveu, não sei o quê, frio, Foi e pra eles foram Copacabana. para Copacabana. E dizem, né, as minhas filhas equatorianas e as pessoas que foram, que quando o Papa levantou a hóstia consagrada, o silêncio em Copacabana era ensurdecedor. Sim, eu estava lá. Olha. E outra coisa também, a limpeza, a organização, eles de mãos dadas. Não tinha, como tem grandes shows, tem quebra-quebra, tem lixo, tudo muito limpo. E não havia pancadaria, não tinha briga, aquele tanto de jovens de mãos dadas, todos juntos, pegavam o metrô juntos, cantando, rezando. Foi a postura dos jovens, né, que vieram à Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, assim, do mundo inteiro, foi assim, uma coisa maravilhosa de se ver. E falando da JMJ, nós vamos assistir um VT agora, da Cláudia Borges, lá de Portugal. Ela vai falar para a gente como andam os preparativos para a JMJ lá em Lisboa. Então, acompanhe este VT. Olá, o meu nome é Cláudia Borges e vou acolher peregrinos na Jornada Mundial da Juventude. Logo que soube que era necessário acolher peregrinos, o meu sim foi imediato e aguardo estes dias com grande entusiasmo e alegria. Irei abrir não só a minha casa, mas também o meu coração a estes jovens que, como Maria, saíram apressadamente para se juntar a outros irmãos nesta aventura incrível. Tentarei acolhê-los da melhor forma para que se sintam bem-vindos e em casa e que possamos partilhar bons momentos. Com certeza no final todos sairemos mais ricos. Gente, que legal, né, Bem? Muito legal. Muito legal, como eles já estão com as portas abertas e o coração aberto também para receber os jovens. É muito legal, né? ela falar isso, né? Que elas estão com as portas abertas e o coração aberto e que saíram apressadamente, como Maria, para encontrar esses jovens do mundo, né? Vai ser muito lindo, gente. Há um mês atrás já tinha 400 mil jovens inscritos. Olha. Lisboa vai virar sei lá o que, né, gente? Porque quem Portugal conhece... inteiro, que são 12 milhões de habitantes. 12 milhões, tem 400 mil jovens. Só o fato desses jovens reunidos, o mundo ver isso, é um sinal grande para o mundo, né? Porque geralmente o que causa polêmica, aquelas coisas terríveis, o pessoal dá muita atenção. Mas as coisas boas também merecem o flash do mundo. Vamos ver se vão divulgar. Mas geralmente a Canção Nova vai divulgar muito integralmente, mesmo. E as TVs católicas vão divulgar muito esse evento, não vai passar batido. Vamos, um pequeno intervalo, voltamos hoje com o nosso tema Maria levantou-se e partiu apressadamente com o Nício e sua esposa aqui de São José dos Campos, falando para nós da experiência deles com os jovens da Jornada Mundial da Juventude. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim, não é? Falando sobre a Jornada Mundial da Juventude. Você vê uma senhora aqui ao meu lado esquerdo, de azul e cor-de-rosa, não é? O outro senhor da senhora, e um jovem como eu, cabelos louros. Jovem? Sim. Muito bom. Faz tempo que eu sou jovem.
Sou Eu jovem. também, faz muito tempo que eu sou uma senhora jovem. Faz tempo? Então, mas o que tem a ver, então, nós estamos falando da Jornada Mundial da Juventude. Então, você vê, realmente envolve a todos. Todos. Estão partilhando a experiência deles, ter acolhido os jovens, aí se envolveram. Hoje tem pessoas de outros países que ficaram como se fosse da família, e é essa experiência que se faz. E aí a gente vê João Paulo II, que ideia esse homem teve, hein? Que ideia de lançar esse desafio para os jovens. Que lindo a presença dele. Então, a gente tem que louvar a Deus, porque o Padre Jonas é um homem de Deus, é um profeta de muitas profecias cumpridas. Porque em 78 ele foi, ali por outubro, ele foi escolhido Papa. Em novembro, em 78, ele foi Nomeado Papa. Não, nomeado e ele foi a sua eleição. Sim, em novembro foi nomeado Papa. Um pouquinho antes ele foi anunciado, em novembro, quando estava nascendo a Canção Nova. E o Padre Jonas, uns 3, 4 anos, colocou Fundação João Paulo II. Ele não era ainda, começava já a destacar. Já, Mas, né? esse ia ser o João Paulo II que revolucionou o mundo. Que homem de Deus, né? Então, realmente, tem que louvar muito a Deus por essa ideia tão feliz de criar a Jornada Mundial da Juventude. E todos os outros papas foram atrás e aceitaram, continuaram, né, Bem? Todos os outros Isso é que papas. legal. Desde João Paulo II até agora, não para a jornada, né? Que Não, bacana. durante a pandemia, né, a grande preocupação dos jovens era e a jornada. É. E a jornada, né? Todo mundo esperando. E vai ser muito linda de novo. Vai ser. Graças a Deus. E como é que são os filhos de vocês, vendo assim, o envolvimento de vocês, né, no trabalho da igreja, nesse com os jovens? Eles também conheceram lá a equatoriana? Tem contato? Como é que é? Também conheceram o meu filho, inclusive, porque o meu filho morou na França, né? Como ele é casado com a francesa, ele sabe falar francês bem. Então, ele também ajudou nas traduções, Ah, que porque maravilha, se teve o envolveu. discurso do prefeito, então ele fez várias traduções para a gente que eram necessárias e tudo, ele também fez isso com a gente. E o meu filho, que Mais é velho. mais velho, fala muito bem espanhol, porque a gente também tem um vídeo aí de uma equatoriana, da nossa filha, ele também fez a tradução do vídeo, então eles estão sempre envolvidos com a gente, né? Sempre envolvidos. E qual que é, assim, o maior desafio com a juventude? Vocês trabalham bastante com jovens, né? O que vocês acham que é o maior desafio com a juventude? A gente estava até conversando recentemente. É a concorrência, né? A concorrência é muito grande. Então, para a gente trazer os jovens, manter os jovens, os atrativos do mundo são muito fortes, Verdade. né? Então, a gente tem que brigar um pouco com isso e a luta. Mas eu acho que a gente também, eu pelo menos faço isso, me envolvo muito com as mídias sociais. A minha nora até fala, você vive com o celular na mão, minhas cunhadas, não sei o quê. Mas eu me envolvo bastante. Então, por exemplo, essa história de figurinha de WhatsApp, é muito engraçado. Cada figurinha nova eu mando para minha neta, que tem 12 anos, né? Eu acho que a gente vai tratando isso dessa maneira, né? E vai conversando com eles. envolvendo, né? E talvez, às vezes, como diz São Francisco de Assis, né? Talvez você não precise nem evangelizar com palavras, né? Se for preciso, use palavras. Entrando no mundo dela, né? Entrando no mundo Tendo deles. acesso. É isso que eu digo. Então, o senhor estava falando da Jornada Mundial da Juventude. Eu acho que hoje nós temos uma arma enorme para a JMJ de Portugal. Nós temos as mídias sociais, vamos bombardear as mídias, vamos publicar, né? Eu lembro que na última Jornada Mundial, ou foi da Cracóvia. Bom, eu não sei, porque eu acompanho todos, adoro. Mas da que teve- Cracóvia. foi da Cracóvia, que teve a Síria refugiada, que deu Isso, foi testemunho. na Cracóvia. Meu Deus, aquilo, os jovens ficaram tão empolgados e foi tão divulgado, né? Eu acho que vai acontecer isso em Portugal também, né? Eu acho que o fato de ter Fátima lá em Portugal também não vai ser em Fátima, vai ser em Lisboa, mas todos esses jovens estão indo a Fátima. Portugal é muito pequeno, né? Sim. É uma Portugal hora é de Lisboa a pertinho, Fátima, bem é uma hora. Então, rapidinho, eles uma vão. hora. Eu acho que a gente vai ter uma jornada. Eu tenho uma expectativa da Jornada Mundial de Lisboa, vai ser sensacional. E olha coisa só, boa. é o seguinte, a Canção Nova vai estar full time. Olha, gente, modéstia à parte, bem à parte, ninguém transmite como Canção Nova os passos do Papa.
Ninguém transmite as coisas da igreja como uma canção nova. Por quê? Nós temos você que é o contribuinte da canção nova. Você patrocina. Então, não precisamos parar para entrar uma propaganda. Não precisa parar para... A gente vai lá o tempo que precisar. Né? Você pode fazer a jornada de dia e de noite. Tudo que tiver na jornada vai estar como é que fala o cara? All time, in time. No tempo. Ao Em seu vivo. alcance, né? Ao vivo ali, tudo vai estar na Canção Nova. Então, muito obrigado a você, contribuinte da Canção Nova, que mantém essa obra, que a gente pode fazer isso, de se dar ao luxo para João insistir. Nós somos igreja, então a gente acompanha tudo da igreja, tudo da Terra Santa, ninguém transmite como a Canção Nova. Tudo que vem, que sair agora, a gente está o tempo todo ali, colado mesmo nas coisas da igreja. Então vai ser uma coisa maravilhosa. E a Canção Nova está em Fátima, né, gente? Tem claro. A missão da Canção Nova em Fátima já mudou a cara de Fátima. Rádio e TV já há Né? muitos Porque anos. rádio, tem o stream de Fátima, que é a Canção Nova que ajuda, né? Sim. Qualquer momento você pode entrar no stream de Fátima e rezar na capelinha de Fátima, né? Isso é muito importante mesmo. Hoje a gente anda em Fátima e os nossos irmãos, e iria mandar um beijo para Portugal, que nosso programa passa aí, e as queridas portuguesas, senhoras, são muito beijoqueiras, muito querem beijinhos, Beijinhos. diácono, beijinhos. A gente anda pela rua e recebe muitos beijinhos. E outra coisa maravilhosa, a comida de Portugal. Ai, que delícia. Aquele arroz deles molhadinho com legumes. Bacalhau. Aquela sopinha, o bacalhau, o pão com o queijo. Aquele pãozinho redondo. Marronzinho, né? Salgado, pãozinho salgado, redondinho assim, com queijo e o presunto lá. Meu Deus, não. Gente, quem Portugal, for para lá com pelo a obra de amor Maria ou sem a obra de Maria vai passar muito bem. Vai passar Porque muito a alimentação lá é muito Mas eu gostosa, acho né? que, independente da Jornada Mundial da Juventude, eu acho que eu incentivo muito as pessoas. Inclusive, tem dois missionários de vocês lá em São José dos Campos, que eu rezo todo dia para eles conseguirem ir para Fátima, que é a Aline e o Jefferson. Porque eles são devotíssimos de Nossa Senhora de Fátima e eu fico rezando para eles irem para Fátima. Eu acho que todo mundo deve fazer a experiência de ir a Fátima, sabe? Aham, É, isso mesmo. porque é aquela história, dinheiro e tempo é questão de prioridade. Se você se programar e fizer disso um propósito de vida, eu vou a Fátima daqui a 2 anos, a 3, você vai conseguir. Não é uma coisa impossível. Não é impossível. Não é impossível. É uma coisa totalmente possível e palpável. É só você se programar, né, É Palmito? só você se E programar. Portugal tem outros motivos também. Tem Santarém com o milagre eucarístico, né? E na terra na cidade, na vila dos parentes dela, onde eles moram, tem lá o primeiro monastério da Europa. Nossa. E tem Óbidos também. Tem Óbidos. muita coisa. E tem lá também o lugar do descobrimento onde Em Pilar Lisboa. Cabral saiu, né, para vir para o Brasil. Então, em termos de história, A é igreja uma de Santo aula. Antônio. Igreja de Santo Ah, Antônio. Santo A igreja de Santo Antônio de Antônio. Lisboa. Santo Antônio de Boa lá. Ele se chamava Fernando. É a briga com os italianos, né? Que a gente fala Santo Fernando de Antônio de Bulhões. Pádua, e na verdade ele nasceu em Lisboa, né? Então, e um lindo país, né? Realmente é isso. E essa bela língua portuguesa, né? Então ainda dá tempo, bem. Dá tempo. Quem quiser ir para a JMJ, entre em contato com a Obra de Maria e vai lá, porque você vai ver que vai ser uma bênção. É sempre assim, quando a gente se programa, sempre aparecem as dificuldades, não aparece? Sim. Aparece um problema, uma outra situação, uma pessoa que fica doente, uma coisa que você acha que não vai dar certo, mas vai dar certo. Tem solução. Tem solução, não tem? E vamos confiar que vai ser um lugar maravilhoso onde Deus vai agir no coração desses jovens. Então, a gente como adulto, eu não vou para Lisboa, na JMJ, mas eu vou ficar aqui rezando por esses jovens que vão fazer essa experiência de estar com Deus e estar com Nossa Senhora, né? Porque Portugal é Fátima, né? É Nossa Senhora, né? O que eu acho legal, eu já brinquei com isso, mas eu brinco sério, realmente, porque estariam jovens falando sobre a Jornada Mundial da Juventude.
Todo mundo pode se envolver e deve se Sim. envolver. E os adultos rezarem, apoiarem, ajudarem jovens que talvez queiram ir, se unirem às promoções das paróquias. Paróquias podem estão ajudando ajudar. aí. Tem vários párocos ajudando, querem ajudar pessoas. É bonito isso. A paróquia se une para levar tantos jovens. E a paróquia faz bingo, faz rifa, faz campanha ali e tal, e para ajudar esses jovens. Então, é um momento de unidade também. Então, graças a Deus, todos podem se envolver por causa dessa Jornada Mundial da Juventude. A paróquia de Sagrado Coração de Jesus, em São José dos Campos, os jovens estão trabalhando há 3 anos. Sim. O padre João abriu para eles o espaço para eles. Aí eles venderam biscoito, venderam balinha, venderam panetone, enfim. Estão indo. É a quarta jornada que eles vão com esse trabalho. Com esse trabalho. Eles voltam e logo depois começam a trabalhar para a próxima jornada. Montar o... E eu tenho certeza que esses jovens voltam diferente. Com certeza. Então, os párocos não precisam ter medo, Totalmente. porque é um investimento na juventude, Sim, sim. não é mesmo? Os jovens voltam mais catequizados, com maior amor ao Papa, Uma fé à mais igreja, madura. uma fé madura, porque também vai para um lugar estranho, né, tem que se unir mais com os outros jovens. Então, é uma experiência que eu acho que os jovens voltam para as paróquias muito diferentes. E Né? vários deles, né? Tem 2 padres que vão e um outro menino seminarista, e que tem um que é afilhado nosso de casamento. Eles foram lá em casa para que a gente ajudasse, né? A Palmira ajudou-os a montar o roteiro para eles fazerem de pré-jornada, de jornada, o que eles deviam fazer, onde deviam ficar, uma ideia de gasto, quanto que eles precisariam importante. levar. Ah, que legal. Sim. Horas na internet procurando o melhor preço de passagem, o melhor preço de Europass, e várias dicas de Portugal. A gente tem, Né? como a gente tem a facilidade de ter a família lá em Portugal, né? Então a gente está ajudando. Quem quiser ajuda pode nos procurar que a gente... Ai, que bom, olha só, estão se colocando à disposição, né? É muito bacana Muito esse bom. movimento no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas no Mundo mundo inteiro. inteiro os pagos estão se movimentando seus jovens para irem à jornada, né? Essa união das paróquias é muito bonito. Muito bonito. E ver vocês assim, né? Vocês já podiam estar aposentados na fé. Aliás, o Padre João não gostava de fazer aposentar, ele ficava bravo, né? Principalmente na fé, né? Na fé, tem não que pode. aposentar na fé, né? Então, vocês estão aí agindo, ajudando esses jovens, e você também pode ajudar esses jovens. Então, na sua paróquia tem alguém, você não despertou, então um menino que você vai investir, esse menino, essa moça, pode ser aí um futuro sacerdote, uma consagrada, ou até um casal que vai dar frutos na paróquia depois, né? Verdade. Com a experiência que eles vão trazendo de lá, não é verdade? Mas que bom, minha Olha, gente. muito obrigada, Olha, viu? foi muito bom o programa com Foi vocês. muito Obrigada, gente. Que honra Graças. sentar nesse sofá. Ó, voou o nosso programa Para rapidinho. nós foi uma alegria receber vocês, tão jovens, Nós viu? também. Muito obrigado. Como a Márcia falou, quando o programa vai ao ar, ele gera 2 dias, depois um link, né, nesse programa. Ah, por favor. Mas também a ideia da nossa amiga, a psicolega nossa lá de Sorocaba, Sorocaba. que ela vai à missa no horário do programa, ela chega em casa, põe ao vivo e TV volta a Canção programação. Nova ao vivo. E volta e assiste o programa. Pronto. Também, Mas eu depois o link vai preciso estar. muito do link do programa. Ah, eu falei vai com estar. muita gente em Portugal por conta Sim, desse programa e porque- eles querem ver o Aí programa. a diretora vai dizer para nós quando vai estar o link, vai mandar para vocês, vamos disponibilizar esse link para você assistir o programa inteirinho. Lindo programa. Vamos rezar a oração à Nossa Senhora Auxiliadora, protetora do lar. Nossa Senhora Auxiliadora está meio baleada aqui, porque passou umas crianças aqui. E tem umas Quebraram o crianças cetro também dela, do somos mais. Era uma menina que tem processo de conversão lá, estava vindo para a igreja católica, acho que a diretora dos Somos Mais. Num processo de conversão, ela pegou a imagem. Então, estamos rezando para essa alma aí, que Deus abençoe e converta o coração dela totalmente para ser uma católica mesmo, de verdade. Vamos dar então a oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Bem, sem brincadeira agora, vamos lá. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos. nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui o vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades,
dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Presença da Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora de tantos nomes, né? A mesma mãe de todos nós, nos abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Até domingo que vem, minha gente. Que belo programa. Providenciai para que amemos teu Filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis